Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adalto Alves, é uma grande alegria estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar desse tema, espelho. Será que as pessoas enxergam você como você se vê no espelho? Será que a sua família enxerga você como você acha que você é? Esse é o tema que Deus colocou no meu coração hoje. Então, pessoal, esse tema, espelho, ele é bem curioso, porque será que as pessoas enxergam como nós nos vemos no espelho, como nós achamos que nós somos? E isso me lembrou um episódio de quando eu jogava bola, e teve um campeonato na faculdade que foi gravado os jogos tal, e nós tivemos uma boa campanha, e fomos até vice-campeões. Então foi muito legal. E aí fizeram um vídeo de alguns momentos tal do campeonato, e foi passar na sala de aula. E quando eu vi eu jogando, nossa, eu falei, como eu jogo mal, né? Como eu fiz, né, barbaridades no jogo. E eu não tinha essa visão. Eu achava que eu joguei bem, que nós fomos vice-campeões e estava tudo certo. E quando eu me vi jogando, eu via o que as pessoas estavam vendo de mim. E isso mexeu comigo. E eu comecei a avaliar o meu comportamento. E isso também aconteceu dentro da minha casa, na relação com a minha esposa, com a minha filha. Que às vezes eu me dei por conta que eu estava fazendo o meu melhor. Só que o meu melhor não era o que Deus esperava para cuidar da minha família. E Deus nos ensina como devemos cuidar e como deve ser a nossa relação dentro de casa. Chegou no momento dentro da minha casa, com a minha filha, quando a Júlia começou a entrar na adolescência, que a gente acabou se distanciando. E foi por minha causa, porque eu comecei a cobrar a minha filha e exigir algo da minha filha, não segundo a palavra do Senhor, segundo o que eu achava certo. E aí é onde eu errei. Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus que fala sobre essa relação que temos que ter com os nossos filhos, que os filhos têm que ter com os pais, que está no livro de Efésios, no capítulo 6, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós sempre fomos orientados a respeitar os pais, a honrar o pai e a mãe, a respeitar os mais velhos, nossos avós. Os mais velhos sempre orienta, né? A gente sempre, algum momento nós ouvimos isso e passamos isso aos nossos filhos. E isso tudo está embasado na palavra do Senhor. Aqui mesmo nesse texto de Efésios 6, no livro de Colossenses, Deus sempre nos orientou e nos ensinou que devemos honrar nosso pai e nossa mãe para que nossa vida vá bem. Então esse é um mandamento do Senhor. Mas uma coisa que às vezes passa desapercebida como deve ser a relação dos pais com os filhos. Como deve ser o tratamento dos pais com os filhos. E aqui em Efésios 6 e no livro de Colossenses também, Paulo reforça que os pais não devem irritar os filhos. E eu estava comentando com vocês, né, sobre que eu acabei irritando a minha filha, a Júlia. Por quê? Porque eu comecei a cobrar a Júlia de algumas coisas que eu não era referência. Então, eu achava que eu estava fazendo o meu melhor. Eu estava achando que eu era o exemplo, mas eu não era. Eu não estava seguindo a palavra do Senhor. Comecei a cobrar da Júlia, fazer alguns afazeres domésticos, que eu não era referência. A casa Deus deu para a família cuidar, para todos que moram na casa contribuir com o serviço doméstico. E eu estava falhando e estava cobrando. Então eu achava assim, porque eu trabalho fora, porque eu tenho minha vida ministerial, que eu saio para pregar, eu estou estudando a palavra de Deus, eu trabalho até tarde todo dia, então eu tenho que ajudar menos. Não, eu tenho que contribuir, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ser referência para minha filha. O que mais irrita os nossos filhos é quando cobramos algo que nós não somos referência. Então não adianta, por exemplo, eu cobrar a Júlia e falar, filha, arruma o seu quarto. E aí a Júlia olha para o meu quarto e o quarto não está arrumado. Ou eu falar para a gente virar para o nosso filho e falar, filho, a gente acabou de jantar aqui, aí eu falo a gente fala para os nossos filhos, então agora você vai lavar a louça, eu vou para o sofá? Não.
Nós temos que ser exemplo para a nossa família. E muitas vezes a gente acha que a gente está perfeitinho, estamos na conduta certa. E Deus chama aqui para uma reflexão, como é a nossa relação com nossos filhos? Será que nós estamos irritando nossos filhos? Porque aqui na palavra de Deus diz que é para nós educarmos os nossos filhos segundo a palavra do Senhor, a demoestar segundo a palavra do Senhor, não segundo a nossa vontade, não para realizar a nossa vontade, e sim para realizar a vontade do Senhor, porque os filhos são bênçãos que o Senhor colocou na nossa vida para nós cuidarmos, não para termos vantagem sobre isso, e sim para abençoar os nossos filhos, assim como Deus nos abençoa. Você, pai e mãe, como será que os seus filhos enxergam você? Será que você está sendo uma referência para o seu filho? Ou você está se escondendo atrás das atividades seculares que nós temos? Para quem que você está delegando o cuidado do seu filho? Para babá? Para a escola? Para os avós? Para quem que você está delegando o cuidado da sua família? O cuidado da sua esposa? O cuidado do seu marido? Para quem você está delegando? Então Deus deu uma família para a gente. Então às vezes, teve uma certa vez que eu estava ajudando a Cris e eu estava lavando o banheiro. E estava frio, eu estava lavando o banheiro e eu tinha que pregar nesse dia e eu estava preocupado por causa do horário, que eu ia sair para pregar num local. E eu estava lavando os banheiros aí, estava frio e eu comecei meio que reclamar que estava lavando o banheiro. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Ele falou, sabe por que você está lavando o banheiro? Porque você tem banheiro. E sabe por que Deus estava falando isso comigo? Porque tinha uma pessoa que eu conheci no meu trabalho, que ela mora na casa da sogra, e ela não tinha banheiro na casa dela. Graças a Deus hoje ela tem. E ela não tinha. E ela contava para mim a dificuldade, que às vezes ela precisava usar o banheiro e tinha que esperar porque tinha outras pessoas para usar o banheiro e passava uma grande dificuldade. Então Deus falou assim para mim, sabe por que você está lavando o banheiro? Porque você tem banheiro. Sabe por que você está cuidando da sua família? Porque sabe que você tem que cuidar? Porque você tem uma família. Seus filhos são uma bênção. Se você tem seus filhos para cuidar, foi porque você tem filho. Quantas mulheres estão em oração, estão buscando ao Senhor para engravidar, para ter uma bênção do Senhor, para alcançar ter uma família, está orando para que Deus mande ali um homem para a vida dela, para que ela possa casar e ter uma família. Então, se você tem uma família, zele por ela, cuide dela, mas segundo a palavra do Senhor, não para cumprir a sua vontade. Então, se você casou para ser feliz, você casou pelo motivo errado. Porque eu aprendi, segundo a palavra de Deus, que nós casamos para fazer o outro feliz. Se a Cris está bem, eu estou bem. Ela é o grande galardão que Deus colocou. Diz na palavra do Senhor que quem tem uma esposa, quem alcançou uma esposa, alcançou uma bênção do Senhor. Então, como nós cuidamos da nossa família? Então, às vezes, nós ficamos preocupados mais em agradar as outras pessoas do que de cuidar da nossa família. A primeira instituição que Deus fez para nossas vidas chama família, que foi lá no Éden. Então, às vezes, a pessoa fica preocupada, mas eu tenho que agradar fulano, mas eu tenho que agradar ciclano, mas eu tenho que fazer isso. E a sua família está em qual nível de prioridade? Os seus filhos estão em qual nível de prioridade? A minha filha é prioridade para mim. Se ela for numa festa, se ela for em algum lugar, eu falo, filha, você liga para mim, eu vou te buscar a hora que for. E ela tem essa tranquilidade no coração. Uma certa vez, a Júlia, que tinha 10, 11 anos de idade, e ela foi passar no litoral aqui de São Paulo com uma amiga, e ela não se sentiu bem, ela não estava bem lá. Ela teve a tranquilidade de pegar o telefone e ligar, falar, pai, não tô legal, vem me buscar. E ela saber que eu ia pegar o carro aqui, fui lá buscá-la. Então, é a tranquilidade que os filhos têm que ter, de poder dividir com a gente as suas angústias, as suas preocupações, saber que eles são prioridades na nossa vida. Porque Deus nos coloca em prioridade quando nós colocamos as coisas de Deus em prioridade. Da mesma forma que você julgar o reino de Deus, você será julgado. E a sua família é um presente de Deus para você. Então cuide bem da sua família, mas segundo a palavra do Senhor, não segundo os seus desejos. Porque assim está escrito na palavra de Deus. E só dessa forma que
a sua família prosperará e será um lar saudável na presença de Deus. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, espero que você possa ver a sua família com outro olhar a partir de hoje, tá bom? Forte abraço, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.